Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana da 17ª rodada do Brasileirão, rodada que não teve lá tantas mudanças assim, né? Mudanças mais na parte de baixo, ali do meio pro final da tabela. O topo, né? As cabeças do Campeonato Brasileiro ficaram um tanto quanto intocadas. Poucas mudanças, não intocadas, mas poucas mudanças tiveram nos times entre os 10 primeiros colocados. As mudanças vieram mais na parte de baixo, como eu falei, na zona de rebaixamento, enfim. Mas antes de começar o vídeo, começar essa análise mais curta, mais rápida, porque amanhã já tem a 18ª rodada do Brasileirão, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo aqui com todo mundo. Se você não é inscrito ainda no canal no YouTube aqui do Na Rede Computador, pense em se inscrever aqui. Você vai ficar por dentro e vai acompanhar também a minha opinião dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro, né? Os campeonatos internacionais, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos estaduais também a gente está acompanhando, e no final do ano teremos a Copa do Mundo, meus amigos, que venha o queridíssimo, esperadíssimo Hexa, né? E você vai acompanhar, vai ter uma cobertura completa aqui no Na Rede com Todaro. Meus amigos, seguinte, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre a 17ª rodada, que começou com um poupa-tempo, né? Um 0x0 entre Atlético Paranaense e Inter, lá na Arena da Baixada, aquele jogo que poucas pessoas assistiram por conta da transmissão ridícula do Atlético Paranaense. Inclusive, faz tempo que eu tô prometendo aqui no canal, né, um vídeo analisando as coberturas esportivas do Brasil, né, as transmissões esportivas do Brasil, e eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês na quarta-feira, comentando as transmissões da Copa do Brasil, pelo Prime Video, as transmissões dos estaduais, que cada uma foi pior do que a outra, e também algumas outras transmissões, né? A gente está tendo agora nos campeonatos internacionais comandados pela Conmebol, a Conmebol TV. Então eu vou comentar tudo isso com vocês, o que eu tô achando desse ano, que eu sinto em dizer, sinto mesmo, é muito ruim dizer isso, que deram uma socateada nas transmissões, mas vamos lá. O Atlético Paranaense empatou, tiveram muitas bolas na trave, né? Se não me engano foram 3 bolas, 2 do Inter e uma do Atlético na trave, um gol do Atlético muito bem anulado, né? Seria um gol de mão do Terans, anulou muito bem. Um resultado que pouco mexe, né? O Atlético Paranaense não caiu em nenhuma posição, quem caiu foi o Inter, foi para a 4ª colocação, mas aquele ponto fora de casa na Arena da Baixada que tem que se comemorar, né? É um jogo muito difícil. Eu digo que as equipes que geralmente são campeãs brasileiras, elas sempre tiram alguns pontos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou vencem o Atlético Paranaense na Baixada, que é um jogo, na minha visão, crucial para a campanha de um título nacional. Também tivemos o jogo entre Flamengo e Coritiba no sábado, né? O Flamengo venceu por 2x0, o gol do Gustavo Henrique e do Diego, 2 jogadores que vinham sendo muito contestados pela torcida do Flamengo. Aquele famoso contestado, faz 2 jogos bons, volta a cair nas graças da torcida, depois faz 2 jogos ruins novamente e cai a torcida em cima criticando os jogadores. Mas foi um jogo interessante do Flamengo, jogou o suficiente para ganhar do Coritiba, não se arriscou, o Coritiba não levou tanto perigo. Foi um jogo bem tranquilo para o Flamengo, que jogou, né, em Brasília, né? E a gente sabe como é o casamento do Flamengo com Brasília, apesar da torcida não apoiar tanto, né, não ser uma torcida tão presente no quesito cânticos, mas lotou o estádio, Mané Garrincha, e viu mais uma vitória do Flamengo na capital do Brasil. O Avaí também venceu a equipe do Santos, né? O sábado foi de vitória dos mandantes, né? O Avaí venceu a equipe do Santos por 1x0, o gol do Bissoli, de pênalti, uma penalidade muito bem marcada, na minha opinião. E o Santos fez mais um jogo ridículo, né? Eu acho que o futebol do ano do Santos está sendo essa palavra, futebol ridículo. O time não consegue desempenhar grandes jogos, quando faz isso é contra equipes muito inferiores, ou quando pega equipes inferiores e é eliminado de uma maneira piegas, né? Como foi Santos e Deportivo Táchira na Sul-Americana. O time não se encontra, o time não consegue fazer a bola chegar no seu principal jogador na temporada, que é o Marcos Leonardo. E aí você vê o time oscilando, vê o time perdendo onde não podia perder, perdendo para times que não perderia, né? Num ano normal, num ano típico, né, do Santos, o Santos não perderia pro Avaí, entendeu? Mas perdeu por 1x0, jogando muito mal. O Avaí só não fez mais porque também é uma equipe muito eliminada tecnicamente falando, mas o Santos já começa a cair, né? Chegou à 8ª colocação na rodada passada, está agora na 10ª colocação. Já começa a figurar no meio da tabela. O Avaí subiu 4 com essa vitória, como eu falei, né? Na parte de baixo foi o período onde, né, mais rodaram times, mais mudaram times nessa rodada.
E o Ceará venceu por 3-1 o Corinthians, né? Aquele jogo que começou com um golaço do Roger Guedes, depois com um golaço do Bruno Pacheco, empatou o jogo. Outro golaço do Vina e um gol muito bonito, muito interessante do Kleber, de um contra-ataque muito bonito. Fechou o placar para o Vozão, que venceu o Corinthians. E, cara, eu venho falando pra vocês aqui, acho que de umas 2 semanas já, que o Corinthians não tem criação pelo meio, né? São jogadas pelos lados, pelos laterais, pelos meias, Adson e Mantuan, criando muito ali pelos lados do campo, né? Mas o time não consegue criar pelo meio. Quando é uma equipe que tem laterais de boa marcação, não é uma excelente marcação, como o Bruno Pacheco, o próprio Nino Paraíba, o Corinthians sofreu. Não criou poucas jogadas, até a jogada do Roger Guedes começou pela lateral, né? Ele cortou primeiro e fez um golaço, mas é isso o Corinthians, entendeu? Vinha de jogos onde tinha mais sorte do que juízo, né? A gente viu o jogo contra o Flamengo, que teve um gol contra, o próprio jogo contra o Boca Juniors, né, que classificou, mas classificou muito por deméritos do Benedetto, por errar os pênaltis, né? Na minha visão, o Corinthians não teve estratégia. Até teve, não tomaram gols. Mas eu vi o Corinthians dificilmente saindo pro jogo se tomasse um gol do Boca Juniors ali. Porque o time não criou. Seria, usando um exemplo muito bom, aliás, que eu pensei agora, foi Palmeiras e Boca Juniors, lá em 2018 com o Felipão, onde o time carregou até o fim do jogo 0-0, e no fim do jogo, lá por 70, 80 minutos de jogo, tomou 2 gols, inclusive 2 gols do Benedetto. Mas é isso, sabe? A equipe brasileira vai lá jogar e joga pelo empate. O Corinthians tá fazendo isso ultimamente. Tá indo jogar fora de casa, não tá indo buscar o jogo. Foi assim contra o Boca, foi assim contra o Santos, no jogo de volta. E foi assim contra o Ceará. Fez 1-0, se retraiu e tomou 3 gols, uma sacolada assim. O time tem uma defesa que oscila muito, é uma defesa boa, ok, no máximo, mas oscila muito. Então vinha tendo mais sorte, vinha tendo mais momentos ruins dos adversários do que propriamente dito bons da equipe do Timão. Então é um time que precisa encontrar um cara para criar a jogada ali pelo meio. Esse cara é o Renato Augusto, tá machucado no momento, mas também não pode depender só de um jogador que já tá, né, nos últimos dias de carreira, infelizmente, porque joga muita bola, é um excepcional jogador. Poupa-tempo também no domingo, tivemos o primeiro poupa-tempo também no domingão, que foi Juventude Goiás, 0-0. Não tem muito o que falar desse jogo, foi um jogo muito ruim, foi um jogo fraco, o Juventude até desperdiçou um pênalti, mas foi muito ruim mesmo, né? Equipes muito limitadas, o Goiás foi para Caxias do Sul atrás desse empate, conseguiu 0-0. Mas as duas equipes caíram, né? O Goiás foi para a 13ª colocação e o Juventude agora está figurando a lanterna do campeonato. São Paulo 2, Fluminense também 2. O Fluminense saiu na frente com o André, Luciano e Patrick viraram para o Soberano e o Manuel fez já no meio ali do segundo tempo o placar que definiu o confronto. O jogo foi muito interessante. Se fosse para colocar uma das duas equipes como melhor, eu colocaria o Fluminense. Eu acho que o Fluminense criou mais oportunidades. No segundo tempo, cresceu mais do que o São Paulo na partida. Teve mais oportunidades, como eu falei, né? Principalmente na segunda etapa, saiu na frente com um belo gol do André, mas o São Paulo teve um pico desses 8 minutos, né, do gol do Luciano até o gol do Patrick, em que foi soberano mesmo durante toda a partida, né, durante esses momentos. Fez valer, virou o jogo, mas ainda não tem uma equipe que consiga segurar os resultados, né? Fica dependendo de uma bola, como dependeu contra o Palmeiras, fica dependendo de uma bola em vários momentos, como dependeu propriamente dito contra o América Mineiro no Morumbi, né? Venceu por 1-0 com o gol do Patrick numa bola que foi cruzada na área, o Patrick fez gol de cabeça, depois criou poucas chances e mesma coisa nesse jogo. O São Paulo precisa também arrumar ali o modo de criação do meio para frente da equipe. Eu acho que cria muito pouco, tem jogadores inteligentes, mas que não conseguem fazer essa função. O Igor Gomes às vezes depende de picos, né? Uma vez ele vai bem, outra vez ele não vai bem. O Patrick também não é esse cara de criação de jogada, mas o São Paulo precisa encontrar esse cara, até porque nessa temporada, né, vai se afunilando, vai começando os momentos mais angustiantes da temporada, e o São Paulo precisa arrumar algum cara aí para esse meio de campo. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, o gol do Zaratio no comecinho do segundo tempo, né, um gol meio espírita, né, não sabe se cruzou, chutou, é óbvio, o cara vai falar que chutou a bola, né, mas cara, é desesperador ver a irregularidade, não irregularidade, mas a falta de constância do Botafogo. O Botafogo não consegue jogar 3 jogos bons, assim, não consegue engatar uma sequência tranquila, não consegue engatar
uma sequência boa de vitórias, perdeu pro América, né, novamente no meio de semana, sentiu demais, na minha opinião, e agora perde de novo pro Atlético Mineiro dentro de casa. Tudo bem que o campo do Newton Santos é um pasto, é um horror jogar naquele gramado, né, mas não é desculpa, né, todo mundo joga. O gramado é ruim pros dois, inclusive mais pro Atlético, que não tá acostumado a jogar. O Botafogo já é, não sei quantos jogos na temporada já jogou lá, ainda não acostumou com o gramado, né, não sabe alçar mais bolas na área, explorar mais esse sistema de jogo, e vai perdendo os jogos dentro de casa, né? Perdeu pro Avaí, perdeu pro Goiás, perde agora pro Atlético Mineiro de novo. Então é uma equipe que vem numa inconstância muito grande. O Atlético começa a encontrar vitórias depois da eliminação da Copa do Brasil, né? A primeira vitória já depois da eliminação. Vai jogar agora no meio de semana contra o Corinthians, né? Um jogo muito difícil. É favorito pelo elenco que tem, mas é um time que se encontra já no nível de cansaço preocupante. Assim como a equipe que a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, mas são equipes que já vão encontrando um nível de cansaço muito grande. O Atlético pode ter o reforço de alguns reforços nesse meio de semana, mas ainda é uma equipe que vem sentindo muito a temporada. O Fortaleza também venceu fora de casa a equipe do Atlético Goianiense por 1-0, né? Gol do Moisés já no meio do fim pro jogo. Do principal jogador desse ano, acho que do Leandro Pissi, até mais do que o Iago Pikachu, também que ele é artilheiro, mas já foi embora. Eu acho que esse cargo de principal atleta do Fortaleza tem que cair nas costas do Moisés, que vem carregando esse time nas costas também. Vem sendo um dos principais atletas do Leão, né? E com essa vitória, tudo bem, o Fortaleza não sai muito da zona de rebaixamento, né? Sai da última colocação, vai para a 19ª, mas já começa a respirar, né? Precisa começar a engatar uma sequência boa de vitórias, ganhar 2 jogos seguidos, né, fechar esse turno no Brasileirão com saldo, né, recuperar pelo menos essas vitórias para no segundo turno fazer um segundo turno espetacular para sair do Z4. É muito difícil a situação do Leão, mas tira pontos de um adversário direto. O Atlético Goianiense é o 18º colocado, é o time na frente do Leão do Pici, né, e que jogou muito mal, errou muito a equipe do Dragão, e viu o Fortaleza errando pouco. Né, quando foi para o contra-ataque, quando teve um contra-ataque, foi lá e fez o gol. O Red Bull Bragantino também errou pouco, né? Não precisou de um tempo, né? Um primeiro tempo para fazer 3 gols na equipe do América Mineiro, 2 do Alejandro e 1 do Sorriso, com assistência do Alejandro, ainda diga-se de passagem. Então, assim, foi uma noite espetacular desse atacante que jogou, né? Foi revelado pela equipe do Atlético Mineiro, então conhece muito bem o clássico de Minas. Mas, cara, é desesperador como esse América também segue os mesmos padrões do Botafogo e eliminou o Botafogo na Copa do Brasil e oscila demais. O time ganha fora de casa, perde agora dentro de casa de um 3-0, jogando absolutamente nada no primeiro e no segundo tempo. Então é preocupante demais. Eu acho que assim, essa ida para o Z4, essa visita para o Z4, não acho que o América vai ter time para cair, mas essa ida para o Z4 sacode muita gente ali dentro, viu? Porque mostra que o time é limitado, que o time precisa ganhar os jogos dentro de casa, não é sempre para vencer fora. Mas é uma equipe muito interessante. Tem jogadores ali muito bons que seriam titulares, bancos em algumas outras equipes. Mas é uma equipe que precisa acordar nesse Campeonato Brasileiro que oscila demais. E para fechar a rodada, tivemos o jogo que colocou o Verdão novamente na liderança, né? O Palmeiras venceu por 1-0 a equipe do Cuiabá. Foi um jogo pobre, né? O Palmeiras entrou com um time meio misto, meio titular. Algumas peças ficaram de fora, né? O caso do Marcos Rocha, que entrou o Mike no lugar dele. Mas, cara, eu até, assim, pelo que o Palmeiras está passando na temporada, a gente for ver, eu falei do Atlético, o Palmeiras era essa outra equipe que está sentindo demais o cansaço. Vencer jogos assim dentro de casa só dá ânimo para o Palmeiras, né? Vai jogar fora de casa agora contra a equipe do América, né? E a gente espera que o time esteja mais descansado quinta-feira agora. Mas é uma equipe que está encontrando um batidão de jogos, né? Essa eliminação da Copa do Brasil pode ser boa para o Palmeiras, como pode ser horrível, né? Você ter não foi horrível nesse primeiro jogo, né? Porque nada como um dia após o outro. O Verón foi encontrado na bebida, saiu. O Palmeiras foi eliminado, saiu, né, da bebida, saiu, foi lá, deu assistência quinta-feira contra o São Paulo e agora faz o gol. O Palmeiras foi eliminado na quinta-feira, ganha agora e volta para a liderança do campeonato e abre vantagem contra Corinthians, contra Inter, contra esses times que acabaram perdendo pontos no G4 do Brasileirão. Tudo bem que o Atlético tirou um pouquinho da desvantagem, né? Agora é o segundo colocado, mas é uma vitória muito importante do Palmeiras. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. E o 100º gol do Palmeiras no ano, viu? Foi a primeira equipe a fazer isso, um time retranqueiro, né? Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a sua presença aqui. Esse meio de semana, como eu falei, tem mais ainda Brasileirão e conto com a sua presença lá no Na Rede Contada no Instagram. Fechou? Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.